Bom dia, águias, tudo bem? Meu nome é Priscila Ramos e eu vim trazer mais uma mensagem da parte de Deus para a sua vida hoje. E eu quero começar falando em Salmos 42, que diz: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Com essa mensagem, irmãos, eu quero trazer para vocês aqui a importância da intimidade com o Senhor na nossa vida. Depois que eu entendi o que é ser íntimo de Deus, eu pude testemunhar e presenciar milagres de dentro para fora. Milagres que às vezes a gente espera da medicina, do homem, das pessoas, de ambientes que nós frequentamos. E muitas das vezes ela está ali ao nosso alcance, quando e a hora que a gente quer. É uma intimidade que transforma. É uma intimidade que abala as estruturas da solidão, da depressão, das suas enfermidades físicas, enfermidades emocionais, enfermidades espirituais. A intimidade com Deus, ela te traz a um renovo, a uma transformação, a uma cura. A intimidade com Deus, ela causa coisas sobrenaturais na sua vida, que só quem começa a tê-la, começa a testemunhar isso ao longo da sua caminhada com Deus. Ela transforma, ela modifica todas as esferas da sua vida. Quando eu falo todas as esferas, eu quero dizer de dentro para fora. Ela cura a ansiedade, ela cura a sua insônia, a sua preocupação, aquilo que tira o seu sossego, a sua paz, aquela que tira a sua calmaria diária, aquela que não te deixa descansar no Senhor. Ela te cura de todas essas enfermidades físicas, espirituais. De fora para dentro é quando você consegue entrar em lugares que já não te causam certo desconforto. É você estar entre pessoas que às vezes muito das palavras que é lançadas ali sobre você já não te atinge mais. É você saber que tem todo o ambiente sendo formado atrás de você e você sabe que aquele que te justifica já está presente e ele irá te justificar. É você descansar no Senhor. A esfera, quando ela atinge todos os lados, ela atinge também as suas laterais, onde aquilo que vem para te atingir, setas malignas, setas que vão te tirar do lugar que Deus quer que você esteja, elas não cheguem perto, elas não cheguem nem a te atingir. Deus, com a sua intimidade perante Ele, a intimidade com Deus te causa as barreiras espirituais, ambientes sobrenaturais, que seta nenhuma te atinge, que você consegue estar, viver e ficar debaixo da unção de Deus, aquela unção, aquele espírito de calmaria, que mesmo sabendo que muitos problemas estão acontecendo, que você está enfrentando situações ali que poderia tirar o seu chão, você deita e consegue dormir, você descansa no Senhor. A intimidade com o Senhor te traz uma paz que dinheiro nenhum compra. Ela te traz um descansar em Cristo, que faz com que você possa estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, e você se sinta ali protegida, guardada, segura de que aquele que te protege não te solta, não te larga. Deus é incrível, aquele que consegue sentir a tua presença, ele consegue presenciar coisas extraordinárias que eu poderia ficar aqui falando e eu não conseguiria te passar o que é ter Deus dentro de você. É uma transformação que não te deixa ser mais quem você era. Ela te tira de dentro de um buraco e te coloca em cima de uma nuvem, onde você começa a entender todas as coisas. A intimidade com Deus te traz visões de águias, onde você consegue voar por cima das nuvens, onde as tempestades estão acontecendo de cima para baixo, mas que você entende que aquela tempestade ela é necessária para que a água venha e limpa certas coisas, começando
de dentro, começando de você, começando de dentro da sua alma, do seu coração e do teu espírito. A intimidade com Deus te traz luz. Sabe quando você entra num lugar escuro e você fica ali procurando interruptor para você acender e ali vem aquele clarão e você entende por onde você está andando, pisando, passando. A intimidade com Deus te traz isso, te traz esclarecimento, te traz clareza de situações, te traz aquele entendimento de que tudo que está acontecendo é necessário para um bem maior que pode estar por vir. A intimidade com Deus te traz desconforto, te tira do comodismo. Uai, Priscila, mas traz desconforto? Sim, ela te traz desconforto. Porque aquilo que você se sente confortável não te provoca mudança. Então o desconforto ele é necessário para tirar você de certos ambientes, para que você entenda, para que você veja de longe aquilo que está acontecendo e que você possa ser um canal de transformação aonde precisa ser transformado. Muitos não entendem que para Deus estar dentro, Ele precisa estar por completo. Muitos querem falar o nome de Jesus Cristo, mas poucos querem obedecer à sua lei. Muitos querem falar que Deus é sobre a vida dele, mas não permite que Deus adentre a vida dele. O problema de hoje é que muitos querem ser cheios do Espírito Santo, mas não permite que o Espírito Santo o modifique para que realmente ele seja cheio por completo e não superficialmente. A intimidade com Deus, ela te molda, ela te lapida, ela machuca, mas ela te faz crescer, ela te faz ser uma pessoa melhor, ela te faz entender quem é você. A intimidade com Deus, ela arranca coisas que estavam dentro, que te impediam de caminhar, de ver quão incrível Ele é, quando você permite que Ele seja íntimo da sua vida. É você orar a oração que Ele ensinou, o Pai Nosso, e seguir aquilo ali que está sendo ensinado por Ele. É você pegar uma palavra de Deus e segui-la, mesmo errando, mesmo sendo falhos, mas tentando se enquadrar, se encaixar naquilo que Ele tem te ensinado. É você saber o que o agrada e o que não agrada e mesmo assim decidir a estar no caminho certo, porque o seu maior objetivo é agradar a Deus. A intimidade, ela limpa a sua alma, ela transforma o seu coração, ela muda o seu olhar, o seu pensar, a sua forma de ser e a sua forma de agir. A intimidade com Deus te causa fenômenos que você nunca poderia imaginar que você seria. E com a intimidade que você está gerando com Deus, ela te faz entender que tudo ali é necessário para que você receba verdadeiramente Cristo dentro de você. A intimidade com Deus é você simplesmente fechar os seus olhos e saber que mesmo com os olhos fechados, quem te direciona é o Espírito Santo. E Ele ali fará muito mais do que você imagina, do que você pensa. E Ele começa dentro de você. Ele começa a preencher vazios que o homem não preenche. Ele começa a curar áreas que estavam abertas lá na sua infância. E Ele traz à tona para te trazer o entendimento de que quando você gera dor para a cura, ela não te gera dor para sofrer, ela te gera dor para crescer. Ele começa a colocar na sua cabeça que quando você o serve para ganhar, você já perdeu. Mas quando você o segue para perder, você já ganhou. É meio contraditório, mas eu vou tentar explicar. Quando você olha para Deus e ali no seu momento de oração, você só o enxerga como uma pessoa que pode garantir aquilo que você está pedindo, você já está pedindo. Mas quando você o permite naquele momento da sua oração, da sua intimidade com Ele, que você se entrega e permite que Ele possa conversar com você,
que você permite que Ele possa te tocar, que você permite que Ele pode causar em você, não o que você pede, mas o que você entrega a Ele, no sentido de que eu estou aqui, Senhor, para te adorar. Faça comigo conforme o seu querer. Ali Ele já começa a transformar a sua vida em coisas que nem você tem pedido, mas que Ele já sabe que é necessário para que Ele possa te entregar muito mais do que você espera nele. Quando você tem intimidade com Ele, o Espírito Santo, Ele te toca. O Espírito Santo, Ele te consola. O Espírito Santo, Ele enxuga suas lágrimas. O Espírito Santo, Ele te abraça. O Espírito Santo te ergue, te pega pelas mãos e te coloca para seguir em frente. Você não tem noção o que é se entregar verdadeiramente ao Senhor. É você poder ouvir, é você poder senti-lo de dentro para fora. É um calor que você não entende, mas que você sente. O fogo consumidor dentro da sua alma, te causando alegria, te causando consolo, te causando paz, te trazendo um coração cheio, transbordando daquele amor que em nenhum lugar você conseguiria encontrar. Jesus fala: pode vir a mim todos aqueles que querem ir até Ele, pode ir, mas tem critérios para que isso aconteça. O primeiro critério é andar atrás e deixar que Ele conduza a sua vida. O segundo critério é você se abandonar de si, é você se entregar a Ele verdadeiramente, é você renunciar à sua carne e entregar o teu espírito a Ele. Ei, mas eu vou te falar, quando você faz isso, Deus fala resumidamente, só fica quem aguenta o rojão, só fica quem aguenta firme no caminhar com Deus, só fica quem aguenta firme ali naquela situação que irão ser provocadas para que você desista daquele que você entregou verdadeiramente a sua vida. Porque estar no caminho de Deus não é fácil. Você precisa entender que muitas coisas serão postas ao teu caminho para que você se desvie. Você vai ser perseguido, você vai ser apedrejado, você vai ser odiado simplesmente por falar o nome de Jesus, por negar ambientes, por negar situações que não te enquadram mais, por negar se sentar à mesa que de dia fala do próximo e à noite está adorando a Deus em um culto. É negar-se a sua carne e colocar de todo o seu coração ao Espírito de Deus. É você andar sobre a palavra dele e não sobre a palavra do homem. Mas a intimidade te dá armaduras de batalha que te coloca à frente de confrontos espirituais e carnais que sozinha você entenderia que não conseguiria, que sozinha você entenderia que o inimigo iria te consumir em menos de 2 segundos. São batalhas que você nunca conseguiria enfrentar sozinha. E Deus te coloca numa cápsula de luz que ali toda seta do inimigo, ela não consegue adentrar, ela não consegue entrar para te ferir, para te causar dano, porque aquele que te justifica já está à frente da batalha. A intimidade com Deus é colocar Deus à frente de tudo. Primeiro Deus, depois o que falam de mim. Primeiro Deus, depois o que estão me criticando. Primeiro Deus e depois o que falam e proferem mentiras a meu respeito. E primeiro lugar Deus e depois aquilo que entendem quem eu sou, quem você é e quem deixou de ser. Primeiro Deus, depois as críticas, os abandonos, as injúrias. Primeiro Deus, é você colocar Deus em primeiro lugar em tudo. E tudo aquilo que vier depois, é você ter a certeza que Deus está lá te justificando, que você não precisa dar a sua cara a bater, porque Deus, quando está à frente, não tem aquilo que pode vir contra você. A intimidade com Deus é entender que Deus luta as suas guerras, é entender que Deus está à frente das suas batalhas. A intimidade com Deus é saber que Deus está tratando pessoas, tratando rodas,
tratando lugares e tratando ambientes, tratando almas, tratando espírito, tratando ouvidos, boca, coração e espírito. A intimidade com Deus te tira de rodas que não agradam ao Senhor, te tira de pessoas que não agradam aos olhos do Pai, te tira coisas e ambientes ali que você não poderia estar, porque aquele que profere o nome de Deus, ele tem que garantir que ele vai ser constante, de dia, de tarde, de noite. Não adianta nada o dia todo ficar acusando, falando, fofocando, brigando e à noite está pedindo a Deus para que te ajude. Não adianta, irmãos. A intimidade com Deus, ela tem que ser completa. Ela tem que ser de dentro para fora. Ela tem que ser aparente. Ela tem que ser de caráter e hombridade com Deus. Nós não podemos brincar com a palavra do Senhor. A intimidade com Deus, ela te limpa. Ela limpa a sua boca. Ela limpa o seu coração. Ela limpa tudo aquilo que precisa ser limpado. Ela te cura de coisas que você precisa ser curado. Ela te ensina que plantar o certo hoje, mesmo que cause desconforto em alguém, você colherá frutos que agradarão ao Senhor no dia de amanhã. Quando você tem intimidade com o Senhor, você entende que ali naquele momento, você não precisa ficar falando, porque Deus, ele sabe tudo aquilo que você precisa. Mas é você emprestar os seus ouvidos àquele que precisa se comunicar com você. Porque nós temos o mal de que tudo que a gente faz é pedir, é achar que Deus está ali somente para fazer aquilo que a gente tem que pedir, que precisa, e não. Muitas das vezes é você se entregar de joelhos perante a Ele e deixar que Ele fale ao seu coração. Irmãos, eu vou te garantir, Deus fala, Deus se comunica, Deus te dá sinais. E é onde você precisa compreender que ali Ele está agindo sobre a sua vida. É aonde em muitas situações você pensaria que você iria ser de uma forma e você age de outra. É você se silenciar em Deus e saber que Deus irá te justificar. É você ter o descanso na alma, É você querer gritar e Deus te silenciar. É saber que o silêncio em Deus transforma coisas e lugares e ambientes que você com seu grito causaria muito mais dano. Deixa eu te falar, a intimidade com o Senhor te traz o maior amigo que você poderia ter na sua vida. É aquele amigo fiel, é aquele amigo que não te abraça e te apunhala pelas costas. É aquele amigo fidedigno àquilo que ele fala e cumpre. É aquele que mantém a sua verdade, o seu caráter, a sua integridade, tanto na sua frente como nas suas costas. Ter Deus na frente, do lado, atrás e no meio é a certeza de que você nunca irá se frustrar com Ele. Sabe qual é o problema do ser humano hoje? É querer falar muito de Deus e não querer obedecer aquilo que está na palavra. É querer falar de Deus e não se submeter ao que Ele manda você se submeter nos 10 mandamentos. O mal da gente é querer exigir a Deus que nem aquilo nós somos capazes de nos exigir. É querer exigir a Deus aquilo que a gente precisa ser limpado primeiro para que Deus nos conceda aquilo que nós temos pedido. A intimidade com Deus, irmãos, ela te exige humilhação. Ela te exige que você desfaça do teu orgulho. É você entregar a Deus verdadeiramente. É se esvaziar do teu lixo. E você deixar que Deus coloque palavras, sentimentos renovados na tua graça. É você oferecer a sua face quantas vezes forem necessárias. É você entender que pedir perdão não te coloca num lugar de que você estava errado, mas pedir perdão te coloca em um lugar de submissão a Deus, aquele lugar que você está oferecendo a sua face. A sua face, irmãos. É a hombridade de você pedir a Deus aquilo que você pede de dia e você fazer por onde receber aquilo que você não tem coragem de largar para que Deus possa te dar aquilo que você pede. A intimidade com Deus, ela consegue transformar a sua vida numa coisa que antes era nada.
e que hoje na mão de Deus se torna tudo. A intimidade com Deus é você largar a idolatria do seu filho, do seu esposo, do seu orgulho, do seu nariz, da sua superioridade, de você achar que você era melhor que o outro. É você achar que a sua palavra é a última. É você achar que você pode humilhar e Deus não está vendo. A intimidade com Deus é você largar a sua soberba e entender que Deus está vendo tudo aquilo que você acha que você está fazendo em oculto. E é você saber e entender que Deus, na sua intimidade, te traz tudo à tona e te faz entender que tudo aquilo que você faz, você deve prestar conta a Ele. E a intimidade, ela causa esse desconforto, porque ali muitas pessoas não conseguem ver o que tem feito e Deus consegue te trazer à luz e você entende o porquê não tem recebido e porquê não tem agradado ao Senhor. O porquê você está passando por lutas que você não entende. Ai, Senhor, eu prego a sua palavra. Senhor, eu sou cristão. Senhor, eu sou homem e mulher de Deus. Deixa eu te falar, você só vai ser homem e mulher de Deus quando você botar em prática aquilo que Deus está pedindo para você colocar dentro da palavra dele, dentro do ensino dele, dentro dos mandamentos dele. Aí sim, você vai poder entender o que era amar Deus sobre todas as coisas. É você se humilhar, é você largar o seu orgulho, é você perdoar, é você entender que você não é nada nesta vida. Isso sim é ter a intimidade com o Senhor. Porque o Senhor, Ele te aceita de qualquer jeito, mas não de qualquer forma. Você precisa estar limpo na presença dEle, para que Ele habite dentro do seu espírito, para que Ele possa, dentro da sua purificação, Ele possa trabalhar onde precisa ser trabalhado. Então, hoje eu te convido a ter uma intimidade verdadeira com o Senhor. Você já experimentou sentar-se à mesa de manhã, colocar uma xícara de café com Ele e conversar com Ele ali como seu amigo? Porque Deus, irmãos, Ele não está procurando formalidades. Deus está procurando coração que esteja aberto a Ele. Do jeito que você está, da forma que você fala, porque a maior oração é aquela que é sincera. Não é aquela que vem com palavras bonitas, mas que por dentro Deus sabe que é mentira. Deus é aquele que quando você profere a Ele, pede Ele as coisas, Ele entende que você tem que ser merecedor para receber. Deus é aquele que quando você vai o adorar à noite, adorar ali perante Ele em joelhos, quando você oferece um jejum, você tem que estar aberto, você tem que estar em liberdade para que o Espírito trabalhe ali dentro. Sem bagagem, sem traumas, sem feridas abertas. Eu não falo que você não pode estar ali ferido. Muito pelo contrário, muitas das vezes buscamos ao Senhor com as nossas feridas. Sim, mas temos que entender que temos que ir com Ele com as suas feridas, buscando as suas curas e fazendo por onde ser curadas. E não buscando a cura sem fazer nada para que isso aconteça. Então hoje eu te convido a ter a intimidade com Ele. E eu te desafio aqui hoje, que quando você entrega verdadeiramente a Deus o seu coração e pede Ele para que Ele trabalhe, eu te dou a garantia, a certeza de todo o meu coração que Deus trabalha para que isso aconteça. Você vai se surpreender com a paz que você vai carregar daí para você colocar a sua cabeça no travesseiro, na certeza que aquele que te justifica não dorme. Experimenta hoje ter uma intimidade com o Senhor. Convide Ele para estar sentado aí no banco do seu carro ao seu lado quando você estiver dirigindo. Convide a Ele para estar no seu local de trabalho. Convide a Ele para estar nas tuas ações, no seu andar, no seu caminhar, nas suas palavras, nos seus pensamentos. Deixe que o Espírito Santo controle os seus pensamentos. Porque aquele que deixa com que a natureza humana o controle, ele não está verdadeiramente na presença do Senhor. Mas aquele que se entrega verdadeiramente e deixa que o Espírito trabalhe na sua alma, na sua mente, no seu coração, ele consegue entender o que é ter paz, o que é ter paz de espírito.
É você tirar aquele vazio da alma que muitos têm procurado encontrar e que não acha. Eu te dou a garantia, a certeza que quando você coloca Deus dentro, o seu vazio ele é preenchido automaticamente pela unção do Espírito na sua vida. Eu sou prova viva e real de tudo isso que eu estou te falando. E eu te desafio a entregar o seu coração verdadeiramente a Deus hoje e entender que a paz que você busca no homem, você nunca irá encontrar. Porque a paz que excede todo o ensinamento está ao seu alcance e é só você querer, é só você pedir, é só você se entregar a Ele. Tá bom, irmãos? Fica com Deus, que Deus te ilumine, que Deus te preencha com toda a graça, com todo o Espírito e que você possa entender que aquilo que você procura é de graça, irmãos, e que você só precisa levantar as suas mãos e se colocar de joelhos perante aquele que tudo pode e tudo faz. Vamos orar? Senhor, hoje eu quero te entregar essas pessoas que estão aqui, pessoas, Senhor Jesus, que precisam entender o verdadeiro descansar no Senhor. É pessoas que possam entender, Jesus, que aquilo que eles estão buscando sedenamente no coração e no espírito do homem, eles não irão encontrar. Muito pelo contrário, eles serão frustrados toda vez que entender que o homem não pode oferecer aquilo que somente o Senhor pode oferecer. É entender que viver na sua calmaria é ter paz de espírito, Senhor. Que o Senhor possa colocar e encaminhar e enviar o Teu Espírito Santo na vida de cada um daqueles que creem e que querem realmente, Senhor, estar e ter o Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Que vocês possam entender o quão é incrível, o quão é maravilhoso, o quão é transformador ter Deus dentro de você. Deus consegue fechar sepulturas que você acha que você nunca fecharia. Você consegue olhar o outro com um olhar de compaixão, um olhar de amor, um olhar de gratidão e não de acusação. E você vai entender tudo isso que eu estou falando aqui. Faça, experimente, porque eu vou te falar, não existe experiência maior e melhor do que a experiência de ser tocada pelo Espírito Santo. Fica com Deus, que Deus te abençoe, que o seu dia seja incrível, que seu dia seja magnífico e não esqueça de sempre profetizar Deus sobre a sua vida, porque aonde Ele está, a vitória é garantida. Águias foram feitas para voar e não para andar. Entenda, águia, que você é muito mais que vencedora em Cristo Jesus. Deus te ama. Fica com Deus. Não esquece o joinha. Deus abençoe.